Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 24 de janeiro. Agora na Espanha, 21 horas e 13 minutos. No Brasil, 17 e 13 da tarde. Gente, vocês vejam que o que segurou a BTC nessas agulhadas das últimas horas, vamos colocar assim, eu estou no gráfico de 4 horas na banda de VWAP semanal, foi a laje representada pela VWAP semanal, que segurou, não deixou a BTC perder esse patamar de 22.700, 22.800. Chegamos a agulhar para 22.711. Vou botar aqui no 1 hora, que a gente consegue analisar com mais clarividência a laje representada pela VWAP semanal. Eu sempre gosto de operar com vários time frames abertos. Quem operou só nos 5 minutos acabou achando... Tem muita gente que abriu short aqui, ó, achando que a BTC fosse desabar igual uma jaca, mas acontece que ela voltou para a VWAP e acabou superando a VWAP. Por que isso, Renato? Porque tinha VWAP semanal aqui, que é uma verdadeira laje. E exatamente isso que segurou. Vocês vejam que os corpos reais de todos esses candles aqui no 1 hora, eles seguraram de forma épica a BTC, não deixou que ela vazasse para a banda inferior da banda de VWAP semanal. Eu reportei naquela minha análise que eu fiz do dumpzinho, quando a BTC estava querendo lamber aqui a primeira lower, que havia a possibilidade de uma agulhada aqui para as lowers. Poderia ser uma agulhada relâmpago para 22.300 só para liquidar os hiper alavancados, mas agora a BTC respeitou, ela não vai voltar tão cedo para a VWAP semanal, porque tem muita pressão compradora. Antes dela voltar para a VWAP semanal, a gente deve visitar aqui um patamar nessa área de sobrecompra. É bem possível que dê uma agulhada para 23.300, 23.400, para depois, eventualmente, ela voltar a testar a VWAP semanal. No intraday foi uma delícia os trades hoje. Batia na upper, voltava para a VWAP, bateu na lower, voltou para a VWAP. Aqui fecharam mais de 8 sinais no copy trade, foi lucro no bolso dos assinantes. Depois bateu na VWAP, voltou para a lower, voltou para a VWAP, fechou mais sinais no copy trade. Ou seja, na sala de sinais no copy trade foi só festa para os assinantes. E no nosso gráfico diário segue o game. A gente continua desenhando corpos reais compradores protuberantes de forma ascendente, sem engolfamentos. Então a nossa próxima parada continua sendo 25 mil dólares. Na seara fática, um deputado republicano por Ohio, o Warren Davidson, ele diz que a SEC está dormindo ao volante, criando um hiato regulatório bizarro, permitindo atividades questionáveis e, ao mesmo tempo, não propiciando um ambiente de segurança jurídica e regulatória para os projetos cripto sérios. Ou seja, tá uma verdadeira balbúrdia e ele conclama os congressistas a regularem e criarem um marco legal do mundo cripto. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Promotores norte-americanos se aproximam dos misteriosos investimentos de Sam Bankman-Fried. Eles estão vasculhando tudo o que o menino fez em termos de investimentos e estão descobrindo bastante coisa. Pode ser, eventualmente, que os ex-clientes do conglomerado FTX, porque era uma miríade de empresas, pode ser que eles recuperem eventualmente alguma coisa. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Já existe uma série de grandes escritórios nos Estados Unidos recolhendo informações sobre antigos clientes da FTX, justamente para entrar com ações coletivas. E mais uma planta de produção de energia elétrica nos Estados Unidos, agora uma planta termonuclear, começa a minerar BTC. Eu venho reportando aqui no canal a mineração de BTC em plantas de produção de geração de energia elétrica é plenamente viável. Não existe nenhuma planta de produção de energia elétrica 100% eficiente. Qualquer termoelétrica ou hidrelétrica, nenhuma dessas plantas colocam 100% da energia produzida na rede. Itaipu não coloca 100% da energia produzida pelas turbinas na rede. Sempre há perda.
E é essa perda que pode muito bem ser destinada à mineração de BTC. Não há plantas de produção de energia elétrica 100% eficientes. Nenhuma delas joga 100% da energia produzida dentro das linhas de transmissão. E é isso que torna a mineração de BTC muito interessante para esses projetos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, bancos centrais voltam a comprar ouro como nunca visto nas últimas 4 décadas. Segundo o World Gold Council, as compras de ouro por bancos centrais atingem níveis nunca vistos desde 1967. Ou seja, gente, está virada numa corrida maluca a busca por ouro por bancos centrais. Vem coisa grande por aí, justamente porque a inflação virou o novo normal, o petrodólar norte-americano não é mais referência cambial para nada. É muito provável que os americanos deem um calote nessa dívida multitrilionária que eles criaram, inflando o balanço patrimonial do Fed. Deem um calote via inflação, não um calote nominal, mas um calote que mantenha uma taxa de juro real negativada por muito tempo, a ponto de carcomer o valor daqueles títulos ao longo do tempo. É isso que provavelmente deve acontecer e também é isso que está fazendo com que bancos centrais troquem suas reservas do dólar para o ouro. Vamos ver como isso pode se desdobrar. E um bug no software que regula e processa os books de compra e venda na Bolsa de Nova York paralisou o pregão por mais de meia hora. No final do pregão, tinha muito operador reclamando que teve prejuízo. Enfim, deu um bug no sistema e muitos traders ficaram em polvorosa. Vamos ver se a SEC já está investigando. Eles avisaram que abriram uma investigação e a própria Bolsa de Nova York abriu lá um portal para receber reclamações. Quem eventualmente possa ter sofrido prejuízo pode ir lá entrar com uma via de recurso, vamos colocar assim. Enfim, vamos ver se isso aqui vai gerar alguma consequência mais séria. E o Elon Musk, enquanto prestava um testemunho perante um tribunal em São Francisco, na Califórnia, viu seu patrimônio subir 11 bilhões de dólares em apenas 2 dias. O Elon Musk, enquanto dava o seu segundo dia de testemunho em São Francisco, sobre um tweet de abertura do capital da Tesla, viu sua riqueza aumentar em 2 dígitos. Ou seja, vamos ver se esse processo não redunda em alguma consequência mais séria, mas o fato é que ele ganhou aqui mais 11 bilhões de dólares em 2 dias. Coisas do Elon Musk. Enfim, gente, a BTC segue acumulando forte. Nesse momento, a gente superou, né, a upper da nossa banda de VWAP do mês 11. Agora, no diário, a nossa próxima parada é 25 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.